Boa noite para todos. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2016, estamos iniciando, junto ao estudo da obra de André Luiz, o livro que estamos lendo, Missionários da Luz. Hoje vamos interromper a última quarta-feira do mês para estudarmos o Evangelho de João. Vamos começar versículo por versículo, onde faremos um contexto com o estudo de André Luiz, pois o Evangelho de João ele é um evangelho literalmente intuitivo, ao contrário dos outros que foram ditados por convivências que tiveram com Jesus ou com quem andou com Jesus. O de João não, o de João ele é literalmente intuitivo. E o nosso objetivo é desenvolver a nossa intuição. Então, o porquê de estamos estudando o Evangelho de João é isso que ele vai nos acrescentar para o nosso laboratório de transformação pessoal. Então, estejam à vontade. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo de João e depois vamos tecendo os comentários. Sua palavra, Neliana. Então, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Pronto. Bem, verbo, expressão, ação, ligação, motivação. Vale a gente ressaltar e lembrar a todos que nós estamos num fechamento de ciclo, certo? Em que todo o Novo Testamento quanto o Velho, ele é todo um tratado dessa queda que estamos vivendo hoje. Fechamento de 7.000 anos. Estamos aí, faltando 1.000 e poucos anos para esse fechamento, correto? E o chamado Palavra de Deus, que é toda a Bíblia, ela nada mais conta do que nem chamamos de queda do nosso casal, despencamento, nós despencamos. Já somos assim, resistentes assim, de outras, resto. Nós estamos vivendo aqui hoje, certo? Então, quer dizer, se daqui a 1.000 anos a gente tiver a mesma pessoa ou pior, não sei o que vai ser no nosso caso aqui. Não é isso? Então, a questão dos ensinamentos não vem mastigado, não vem papinha para a gente. Nós temos que queimar fosfato, tentar aprender o máximo para fazer valer o nosso esforço em querer melhorar, em querer sair da zona de conforto, da zona de acomodação que nós estamos vivendo há milênios, correto? Então, esse primeiro versículo, nós temos que fazer um contexto com a ajuda de Kardec, na questão 25 do Livro dos Espíritos, onde é questionado lá por que o Espírito tem que se juntar à matéria. E as entidades superiores, naquela época, respondem para intelectualizar a matéria, certo? Só que um Jesus, a forma dele intelectualizar a matéria, pelo grau de avanço que ele tem, obviamente está bem além da nossa condição, que estamos agora despertando, querendo tomar juízo, querendo dar uma melhorada no nosso caminhar aí, certo? Então, e o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com ele, o Verbo se fez Deus, é isso? A parábola do filho pródigo também, o mito de Adão e Eva, tudo tem a ver
com tudo isso que nós estamos estudando nesse primeiro versículo. Certo? Só que Adão e Eva representa um período, um ciclo. Nós apresentamos o outro. Jesus, um ciclo maior ainda, que ele fecha, né, e vem na sua Via Crucis, né, que foi o maior símbolo que ele deixou aí, e mostra um sofrimento que a gente fala assim, se o cara dessa evolução toda, como é que ele passou por aquele açoitamento, por aquele sofrimento todo? É uma pergunta que a gente faz e os outros simplesmente falam que é porque ele quis. E porque ele quis, para a gente não é resposta. Né? Nós viemos de uma premissa que é: não existe um efeito que não tem uma causa, não tem uma causa que tem um efeito. Então quer dizer, pela lei de causa e efeito, certo? Ele passa por uma questão de recuperação dentro do grau dele, obviamente bem mais avançado que nós. Entendeu? Então ele pode ser comparado com Deus, com D maiúsculo. Mas no nosso caso, vós sois deuses, com D minúsculo. Quer dizer, o nosso grau de consciência ainda é pífio, bem pequeno. Posso colocar uma dentro? No princípio era o verbo. Nós temos ao lado aqui uma professora de português, o verbo aqui sim. Passado. Do passado. Esse passado aqui é do indicativo, não é verdade, professor? No princípio era o verbo, porque ele deixou de ser o verbo, é isso que eu pergunto, ele deixou de ser o verbo? Ou ele entrou numa escala evolutiva além do verbo? Bem, vamos pedir porque ajuda. O verbo é ação. Vamos pedir ajuda para... Estou analisando a questão da ação, da ação. Porque isso aí tem uma questão... Movimento. Aí nós temos que colocar aí, dentro dessa álgebra aí, uma coisa fundamental que é a consciência. A consciência. Não é o homem, não é o cachorro, não é o pássaro que evolui. Quem evolui é a consciência que foi retraída, foi, né? Chegou no máximo da sua refração, aí que acontece o chamado, na teoria do Big Bang, né? Boom. Que são todas as consciências nessa queda, vai perdendo a consciência, né? Ela vai é como se fosse uma implosão, não é isso? Olha, beleza? E nessa implosão nós perdemos. Deixa eu falar aí a palavra. A consciência chegou num estado assim tão de inconsciência, certo? Que foi o limite máximo, o que os físicos chamam de ponto zero, né? Esse ponto zero nada mais é do que lá na parada do filho pródigo, quando estamos tomando conta dos porcos. É isso? Limite máximo, estamos tomando conta. Opa, peraí. Aí eu começo, lá na casa do pai, o mais simples dos jornaleiros, perto de mim é um rei. No mínimo eu voltando agora, aí a consciência começa. Mas para a consciência começar, quer dizer, eu tenho que resgatar. Então, quando o Espiritismo coloca provas e expiações e depois regeneração, é que em provas e expiações é o prazo máximo para mim evoluir. Depois, o outro período de evolução, aí eu vou para a regeneração. Regeneração, eu já entro num estado de consciência que eu já começo a me construir conscientemente. Eu estou me construindo aqui, como se diz, a base do puxadinho, né? Provas e expiações é o estado de teimosia. Quer dizer, provas e expiações. Eu provo quando eu aceito a expiação. Eu expio quando eu não aceito a prova. Correto? Então quer dizer, o verbo se fez carne. Quer dizer que todos nós aqui somos um verbo que se fez carne. Mas a nossa consciência
nessa carne, entendeu? Vai ter uma visão diferenciada de uma visão de um Buda, de um Osho, de um Krishnamurti, de um Jesus, completamente. Mas é o nosso estado, é a nossa condição. É a ponte que você fala, o Miranda fala, o reino animal ainda está no nosso cérebro. Nós ainda não deixamos o reino hominal, ou o ser humano, ainda vivenciar esse reino. Quem manda ainda é o animal. Por exemplo, Wagner falando sobre isso, por exemplo, eu peso 75 quilos. Eu posso falar que de hominal, eu tenho 200 gramas mais ou menos, que é a parte do cérebro que nós temos e os animais não têm. Que também não quer dizer nada também, ainda quer dizer, aqui ó, né? E que qual é a ponte? Gânglios basares é a fossa, o meu lado animal, que está gravado aqui. O pré-frontal é a ponte, é onde quando eu decido mudar minha vida, eu anulo. Eu tenho que decidir, ó, eu vou parar de fumar. Se eu decido isso comigo, no meu âmago mesmo, acabou. Todos aqueles hábitos que eu tenho, que me levam a fumar, vão ser sedimentados. E aí, dá ordem para o lobo frontal, que é onde realmente eu sou humano, e aí eu começo o processo de raciocinar. Aí o verbo está se fazendo carne. Literalmente o verbo se fazendo carne, eu estou raciocinando. E o verbo era. Nessa questão, quer dizer, porque as três forças do universo, força divina, força espiritual que somos nós, e força, energia material, é a Trindade. Quando o filho pede a herança dele, o que é o quinhão dessa herança? É a matéria que vem conosco e nós construímos todo esse universo que a maioria dos religiosos insiste em falar que foi Deus que criou. Se é Deus que criou, a minha personalidade, a personalidade de Helena, você é perfeita? Não. Não? Deus é perfeito? Acho que sim. Sim ou não? Sim. Sim? Você pode ser filho de Deus, então? Não. Você é filho de quem? De si mesmo. Você é responsabilidade sua. Você está pagando pela sua postura, pelo seu jeito de ser, bem ou mal, certo ou errado. Você. Você não pode pôr culpa no padre, no pastor, no babalorixá. Ninguém pode te fazer infeliz sem o seu consentimento. Ninguém pode te fazer escravo se você não. Amar o próximo como a si mesmo. Fechou. Fechou. Então, o verbo se fez carne. Em qual grau o verbo em mim está fazendo carne? Porque ele era Deus. Quer dizer, a minha consciência foi tão mirrada, mas tão mirrada, que eu não tenho consciência que eu e o Pai somos um. Jesus já falava, eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele e a consciência dele era uma. Minha sintonia. Olha bem, presta atenção. Em verdade vos digo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele conhece o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O certo é, o eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu sou Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, você fala, o eu sou, quer dizer, tem algo que controla tudo isso aqui, certo? Que tem influência sobre tudo isso aqui, mas, no fundo, quem sabe esse grau sou eu. Wagner pode me idolatrar e tudo, mas no fundo, talvez eu não sou tudo isso que ele acha que eu sou. Nem eu saiba,
mas o meu ego entrou. Eu estou do lado de fora. Não é isso? Exatamente. Então, quando o ego se quer fazer carne, entendeu? É o pior senhor que há. Quando o ego, né, ele reconhece que o seu mestre se fez carne, aí ele é o servidor, ele é o melhor que há. Aí quando ele tomar as rédeas, nós ficamos Tem um completamente... livrinho bom para isso, né? Do Humberto Holder, Lúcifer e Logo. Lúcifer logo. Logo. Fala isso aí, a decisão nossa aí tudo. O ego, você não tem que destruir o ego, como o Humberto Holder fala. Você tem que transformar ele. Se você destruir o ego, você está dando tiro do seu próprio pé. Ele é seu arquivo. Ué. Ele é sua base. Jesus e o demônio lá no deserto, ó, pega essa pedra, transforma em pão e coma. O que é aquele demônio? Nada mais é do que o ego de Jesus já exposto do lado de fora. A nossa diferença com Jesus é essa, porque o ego está dentro, está oculto, entendeu? Não, nós queremos que a pedra transforme em pão, nós queremos os milagres da vida, Varinha mágica, né? varinha madrinha. E por aí vai, nós queremos o quê? O famoso escorar, zona de conforto. É melhor. Não é isso? Então é uma coisa para a gente ir aqui, não estou passando receita de bem viver, não. Estamos aqui discutindo algo que cada um tem em seu grau e cada um sabe onde está. Ô Nilo, esse pedacinho aqui, a gente está analisando pedacinho por pedacinho, tem que ter paciência, né? No princípio, esse princípio aqui eu vejo ele como um pouco da teoria de Einstein, relatividade, no princípio. O que é a teoria da relatividade? A velocidade que está sujeita a um objeto qualquer modifica constantemente a dimensão desse objeto. A duração do tempo modifica a dimensão do espaço. Trocando em miúdos, um farrapo de 1 metro aqui na Terra, se aumentarmos a velocidade da Terra no seu eixo de rotação, se aumentarmos, esse farrapo de 1 metro pode chegar a 2, 3 ou 1 centímetro. Se diminuirmos a velocidade, o mesmo farrapo pode chegar a 2 ou 3 metros. E isso, o Humberto Holder dá essa explicação, traduzindo de Einstein, para que as nossas ações com a velocidade do tempo e o espaço também vai ter uma repercussão relativista. Talvez aquele que está... Jesus não fala, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Teoria da relatividade, está aí. Quem que é esse último? Vai ser o primeiro, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Nós mesmos. Não é um fulano que chegou em primeiro, que vai ser o último, e eu que cheguei em último, vou ser o primeiro. Isso é uma visão egóica. Entendeu? Agora, quando eu vejo que isso tudo está em mim, que enquanto eu não virar gente, ou sai todo mundo junto ou não sai ninguém, isso não é todos nós não. É os 144 que está lá no Apocalipse serão salvos. 144 líderes que serão salvos. 144 princípios inteligentes que estão aonde? Na nossa parte eterna, perispírito, né, que é o software da alma que está lá. É isso? Enquanto eu não tiver consciência quântica que a porta estreita, o que é a porta estreita? É um átomo do meu corpo animal que, no estado da física quântica chamado conjugação de partícula, uma partícula material se transforma em antipartícula, que é a evolução dela, aí está a porta estreita, que é o salto quântico disso. Que é eu intelectualizando a matéria, transformando um princípio inteligente
reino animal ou mineral ou vegetal, promovendo ele com o quê? Com realmente uma dignidade, aquilo que Jesus nos ensina em Mateus 6, versículo de 1 a 4. Quando der as esmolas, não dê na frente dos homens para ser, glorificar, mas dê no oculto, onde só você e o Pai são a testemunha. Você e o Pai são a testemunha onde? O que nós falamos do lobo pré-frontal aqui, ó, que é a ponte? Quando eu decido aqui, o que acontece? Você está sabendo? Quem está sabendo? Só eu e o Pai. É isso? Aí que nós vamos começar a fazer diferença. Aí nós vamos sair daqui a francesa sem estátua em praça pública, sem honra ao mérito, sem medalha, sem prêmio Nobel, sem ostentação, sem medalhão, ser membro dos imortais lá da academia. É uma coisa pior que isso, vai sair sem honra. Vai sair sem honra, porque quem não tem mérito aos olhos dos outros, tem honra também não. Não tem honra na vista dos outros. Mas a honra está do dever cumprido. Aí é com você. O nosso trabalho é o mundo interno, não o mundo externo. Mas quem está falando vai sair. Vai sair sem honra. Enquanto o que eu faço não é visto pelos homens para eu ganhar aplauso, eu não tenho honra perante os homens, perante a mim mesmo. Perante os homens, quando Jesus fala os homens no Evangelho, no Velho Testamento, qualquer contexto aí, ora os homens ou o homem é o ego, ora o homem é a razão pura. Eu sou filho do homem. Jesus está falando a razão pura. Quando der as esmolas, não mostre na frente dos homens. Aí já é o ego. Já é o ego, para sua Manel ver, para ela ver, para mim me vangloriar e tudo. Aí está um grande desafio aí. Naquela época nossa, da campanha do Quilo, a gente ficava todo cheio. Isso. Eu e uma colega lá do Grupo Espírita Esperança fizemos ali uma campanha do Quilo atrás da Igreja Matriz, na rua lá. Quando chegamos no final, até a rua de Helena, você mora lá? No final, morava uma senhora que tinha um filho dela, eu acho, que era entrevado. Não sei se você lembra dessa senhora. Não sei se é vivo ainda, o que é, Aí nós chegamos lá pedindo, a esmola e tudo, Ela foi e falou, não, meu filho, toda uma situação difícil, olha lá pra você ver, meu filho na cama, mostrou, a gente entrou, eu e Dona Vicentina entrando e tudo. Acabou que nós deixamos quase que a metade que nós já tínhamos arrecadados lá. Saí rindo até aqui, ó. Hoje aí eu pensei comigo, hoje eu fiz a caridade mesmo. Aí me puxaram a orelha assim na hora, falou, lá no fundinho, então quer dizer, para você ser caridoso, se não tiver um desgraçado no seu caminho, você não é caridoso. Aí eu fui, opa, aquela entidade que está do meu lado, deixa eu pegar ele na chupeta aqui, que a bateria dele tá meio fraca. Aí eu falei, não, gente, não é que é verdade? Aí eu comecei. Peraí, se eu tô dando uma coisa que não é minha, ainda tô achando que eu sou bom aqui ainda, então quer dizer, para mim ser bom tem que ter um ruim. Então tem um errado. Mas você fez aquilo mais só por ignorância, não foi não? Com certeza, mas eu buscava, eu não fiquei no círculo fechado da coisa, entendeu? Aí você começa, aí o verbo começa a se fazer carne. Isso. Aí você começa a intelectualizar a matéria, raciocinar. Enquanto eu estiver no circuito fechado, o que Wagner falar, amém, o que Sol falar, amém, e eu não tiver a minha produção, entendeu? Eu não estou intelectualizando a matéria, eu estou bestializando ela. Estou bestializando. O que tem de mim no que Sol, e eu agora pus como bandeira na minha vida? Será que aquilo é isso mesmo? Será que a Sol, não, você está questionando a mim? Ela pode falar isso, mas
Aí, porque eu falo, não, desculpa, mestre, isso não vai acontecer mais, quer dizer, eu me fiz escravo dela e ela está se fazendo escravo de nós dois. É claro que vai ser mais complicado para ela, mas eu também estou ficando no circuito fechado, marcando passo. Aí vem não julgueis, né? É não julgueis, que é não botar a cangaia lá em cima para me travar. Não. Que carroceiro gosta de Helena, falinha mesmo? o verdadeiro mestre, Sócrates deu esse exemplo. Sócrates ensinava com dois métodos: ironia, não é isso? E a chamada maiêutica, né? Que do grego quer dizer parir, dar à luz. Então, através da ironia, com o que você achava que sabia, ele questionava em cima, né? A ironia quer dizer, ele falava uma coisa querendo dizer outra. E isso fazia você a entrar no processo de raciocinar e parir, dar à luz, né, sua própria, como o Buda falava, seja a sua própria luz, seja a sua própria ponte. Se eu faço o Wagner a minha ponte, né, eu posso estar enganado, que não ser ponte, nascer uma pinguela já bem comida e eu caí, eu e ele. Aí como está lá no Evangelho, cego que guia cego, está os dois sujeitos a cair no mesmo buraco. Então, quer dizer, literalmente, quer dizer que estamos fechados na roda da reencarnação. Fadada Reencarnar. Roda de Sansara, que os hindus falam. Isso. Ô, Nilo, aqui quando fala e o verbo era Deus, quer dizer, toda essa potencialidade da ação, que é o verbo, como é dizer, está em estado latente ou inconsciente, adormecido, para se transformar assim que ele quiser num Deus. Porque essa trajetória que ele faz aqui é se lançando num futuro que depende dele mesmo, esse futuro. Esse futuro ele não é um futuro definido. Dentro disso que você está falando, nós vamos pedir a Helena para fazer a leitura da questão 959, que a gente vai começar a montar essa linha de raciocínio que você está trazendo a baila aí pra gente aí. Não, mas tá tudo aí. Tá tudo aí. Na contração da consciência que nós falamos, questão 959 mostra essa nossa queda, mostra esse nosso reino de Deus que vivíamos nele e queremos ser Deus. Então, você quer ser Deus, você tem que provar que você é. Então pula aí, ó. Questão 959. Presta bem atenção na questão 959, se posso estar enganado, se não faz contexto com o que Wagner acabou de questionar agora. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Repete a pergunta novamente. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Para o homem, o sentimento da vida futura. O que é a vida futura nossa? Inevitavelmente, querendo ou não, tranco, barranco, salavanco, com freio de mão puxado, nós somos fadados ao quê? Um dia chegar lá. Não é? Queira ou não. Então, essa vida futura é essa. Agora, olha a resposta. Já o dissemos antes da encarnação. O espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Tem mais? Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro do além, túmulo, o que é muito natural, qualquer que seja a importância dada à vida presente. Ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã, em que se tornará depois do instante fatal. A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas de eternidade.
Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com o que teremos ao deixar esse mundo, desde que o será para sempre? Agora volta na primeira estrofe, no início isso aí agora. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro do além-túmulo. Não, o início da resposta. É esse. Lá em cima. Já dissemos, antes da encarnação, o Espírito conhece todas essas coisas. Aí. Então você já conhece todas essas coisas, entendeu? Então quer dizer, nós podemos falar que, como Jesus falou, vós sois Deus. Quer dizer, se nós somos Deus, nós já temos o conhecimento, mas a contração da consciência foi tanta que nós perdemos essa consciência. Eu posso interpretar isso dentro do meu grau de evolução como, bem claro, você tem todo o acesso à teoria, mas para você concretizar essa teoria no seu abstrato, o espírito é um abstrato, você precisa de entrar na 25, questão 25, atravessar intelectualizar a matéria. Que está acontecendo com essa pergunta? Que você, da teoria, você sente isso na prática, vivenciando, sentindo a teoria como um concreto abstrato seu. Com certeza. Porque cada um tem uma viagem individualizada, para ser um dia unidade. O que é unidade? Aquilo tudo que você está adquirindo, sentindo na matéria, você vai sintetizar isso para se formar uma unidade. Que a unidade é o espírito, o projeto de espírito, ele é zero. Todo projeto de espírito ele é zero. Ele está ainda trabalhando essa viagem na matéria. Então, para a gente se transformar em unidade, nós temos que ser um, porque esse ele vai somar, multiplicar com alguma coisa que vai acrescentar. Individualidade não acrescenta nada, porque eu sou eu, mas ninguém não abre mão. Vou trabalhar o meu egoísmo, o meu estado somente para mim. Agora, a unidade não. A unidade ela fica disponível, é como se fosse uma biblioteca cósmica. Estou disponível com os livros. Se você quiser estudar, estou aqui para estudar com você. Isso que é bonito da vida. Isso que em Mateus 26, 41 fala. Ou, portanto, orai e vigiai, quer dizer, raciocine, mas não perca o vínculo com o sentimento. Orai e vigiai é isso. Pois o Espírito está pronto. Quer dizer, e o Verbo era Deus. Ele está pronto, né? Não é isso? E a carne é fraca. O que a carne é fraca? Princípios inteligentes que estão ainda com a consciência contraída, de certa forma, que eu intelectualizando, quanto mais juízo eu tomar, mais vão participando, mais vão se libertando. Né? Por exemplo, a física quântica ela é intrigada até hoje. Ela pega o início de tudo, que é o Big Bang para ela, não é isso? Aí vê a matéria e a antimatéria aqui. Chegou num certo ponto que tem mais matéria do que antimatéria. O que é isso? Isso nada mais é porque o que ela não está vendo de antimatéria que sumiu é porque está reencarnada. Reencarnando é como se adormecesse e perdesse a noção. Correto? Mas a partir do momento, certo? Não fala Big Bang é o quê? A expansão. E tem o tal de Big Crush, né? Que é a implosão. Esse Big Crush aí que eles teorizam, nada mais é que nós voltamos à nossa essência. Nós voltamos ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, enquanto você está na expansão, quer dizer, a teoria é que estamos perdendo a consciência. Agora, a partir do momento que assim vem se refazendo, aí nós voltamos como se voltássemos a ter a consciência de novo. Correto? Então, a matéria, ela é a herança que nós recebemos. Ela é o que vai nos servir. Mas, no momento, a matéria, nós fazemos da matéria o nosso Senhor.
Ego. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nesse sentido, quer dizer, a matéria sobrepõe ao espírito. Por quê? Porque a matéria se tornou um sujeito. E o sujeito, que é o observador que sou, se tornou observado. Nós viramos o alienado. Enquanto eu tiver, quanto maior o meu grau de apego, mais o princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. Entendeu? Para esse princípio eu voltar a ter a consciência de verbo de novo, íntegro, eu tenho literalmente que intelectualizar a matéria. E como? Simplesmente abrindo o livro, lendo, me tornando intelectual? Não. Entendeu? Eu tenho que ter um desprendimento, eu tenho que ter um desapego, entendeu? Eu tenho que ter um desinteresse pessoal, porque Freud chama a nossa atenção. Pessoa que quer saber muito, no fundo ela quer dominar. Ela quer o domínio. Agora, se eu compartilho o meu saber, se eu compartilho o meu saber, se eu tenho, como Jesus falou, todo aquele que se humilha, todo aquele que se exalta, será humilhado. Todo que se humilha, será exaltado. Fala um pouquinho do Maquiavel, o príncipe. Maquiavel, ele é um cara que... Ele ia entender um pouco. Maquiavel, a teoria de Maquiavel, bem, a gente tem que falar sobre teoria. O que é teoria e o que é tese? Teoria é o projeto. Tese já é o projeto saindo da teoria, né? Então, quer dizer, quando eu crio uma tese, quando a teoria se transforma numa tese, certo? Aí ela tende a tornar-se uma antítese e depois ela tende a se fundir numa síntese. Então, tese. Moisés é uma tese. Jesus é uma antítese. Quer dizer, Jesus põe, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Isso é uma antítese. A física quântica fala, ou você é partícula ou você é onda. O duplo clique. Não se pode servir as dois senhores. A mesma coisa está aí. Certo? Agora, síntese é o que Wagner falou. A individualidade consciente sem atropelar o outro. Porque se eu quero ser individual, mas às custas do atropelamento do outro, O outro já é. E é fato, a parábola do mordomo infiel, quase que literalmente nós podemos levar ao pé da letra, viu? Porque mostra que toda a riqueza na face da terra provém de roubo, falcatrua, esperteza. Quando Jesus fala lá que o mordomo infiel foi denunciado que estava malbaratando, né, os negócios do patrão dele, o patrão dele foi, chegou, encurralou ele, o que ele fez? Fulano, você me deve 100? Então anota aqui 50, que você me deve 50. Quer dizer, literalmente é isso. Faça amigos aqui na face da terra. O final da palavra é falando assim, façamos amigos aqui. Entendeu? Porque todo bem, toda a riqueza de qualquer um da face da terra tem como base a escravidão do outro. Isso em tudo. Isso em tudo. Então quer dizer, eu estou intelectualizando a matéria dessa forma no coletivo? Não, eu estou comprometendo a minha matéria ali. É isso? Aí depois vem uma fulana que vai para a área de educação, está toda estrupiada, não sabe por quê, mas se for remontar o passado dela lá atrás, né? Falar com ela assim, ô fulano, você foi uma aliciadora. Você está tendo a chance hoje, mas por que o corpo todo estrupiado? É o cabresto. Se não, se você viesse com aquele corpinho sem bonitinho que você vem, você não ia ter. É a última hora agora, acabou, velho. É a última fichinha sua. Ou você vai com tudo, ou então verá pranto e ranger de dentes.
das trevas exteriores. Entendeu? Então não existe efeito sem causa. É lógico que a gente não vai ser cruel e falar, ó, você está pago. Mas o que a gente vê aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no último final, o indivíduo sempre peca naquilo em que errou. Então, não podemos ficar com dó de ninguém, mas a compaixão, que é teoria de Buda, que está na ponte, que está no lobo pré-frontal, quando nós tomamos a decisão no oculto, no nosso íntimo, aí se faz a compaixão. Ninguém vê, mas eu desejo para você algo tão profundo, tão puro, com todo desinteresse pessoal meu, que ali eu estou mandando para você um foco de energia, uma centelha de luz que você, se você realmente também tomou essa decisão, aí nós estamos coroando ali aquela troca, né, a verdadeira caridade, que é no oculto, onde ninguém vê. É quando fala lá, quando olhares para uma mulher, né, uma mulher de forma, como é que fala lá, gente? De forma cobiçada, já cometeu adultério com ela. Então a gente acha que eu olhando para a mulher bonita lá e tudo, não, quando eu olho para a mulher do outro, o que é a mulher do outro? É o sentimento dele fragilizado. Eu falo, isso é um pobre diabo. Isso aí, coitado, tem um Zé Ninguém. Quer dizer, agora, quando eu vejo ele todo estrupiado, falar assim, ó, medito e penso que Deus, né, dê energia suficiente com o esforço que ele está fazendo para ele sair dessa. Aí já é outra coisa. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Que aqui é participativo, né? Só eu e Nilo, egoísmo total. Ninguém tem uma perguntinha para fazer? Hein? Fica à vontade. Filho, nenhuma? Quiser pode. Edna, Andinha. Nós podemos passar para o outro versículo ou esse versículo aí? Não faltou nenhuma dúvida, não? Não está faltando, não? Ô Nilo, só esse pedacinho aqui. E o verbo estava com Deus. Parábola do filho pródigo. Está lembrado da parábola do filho pródigo? Maravilhosa. Então, é essa aí. Pai, me dá a minha parte de herança. Livre-arbítrio, o que é? Foi lá para a terra. Não, filho, você não acha melhor para ti? Ué, cadê meu livre-arbítrio? Não, toma aqui, filho. Toma aqui. Pode ir lá para a terra lá que está precisando. Não, Pietro Baldi, A Queda. Né? O livro A Queda de Pietro Baldi, fantástico. Dos melhores livros que eu já li na minha vida. A Queda. Pietro Baldi. Aquilo ali é ainda não sei tesouro. Aquilo é um tesouro. É um livro dos livros. Igual as como é que chama? As Knowles. Quem é o livro dos médios para chegar ao pé daquele livro? Livro dos médios livro dos médios, é bom mesmo. Mas as Knowles, quem não estudar o livro dos médios, nem precisa pegar ele. Vai boiar, mas vai boiar mesmo. Para você começar a compreender as Knowles de Pietro Baldi, você tem que estudar muito tempo o livro dos médios. Se você não compreender o livro dos médios ainda, nem toque nele, deixa ele lá quietinho, depois você pega ele. Mas primeiro estuda bem o livro dos médios, que é a chave. As Knowles está além do livro dos médios. Igual A Queda, a grande síntese, entendeu? É só para quem já estudou, não é leu não, o livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, as obras básicas a grande síntese de Pietro Baldi. Senão vai boiar. Não vai entender nada. Nós podemos colocar assim, igual fala aqui, ó, e o verbo era Deus, no sentido de ele é transcendente, se fez imanente ou não? Pode dar isso? Sim, pode. Na descida, ele é transcendente, que foge ainda à minha compreensão evolutiva, mas na descida, quando ele fala descida, não da descida involutiva, mas da evolução, que a descida seria a busca. Que nós aqui na Terra,
viemos exilados transitoriamente para cá. Não sei se está entendendo. O grande freio que a humanidade tem para entender, para compreender isso, mas que nós estamos pisando no nosso próprio freio. Primeiro breque do freio, medo. Segundo breque, falta de coragem. Terceiro breque, que esse aí para mim é os piores. Falar amém para tudo que o outro fala. O medo, eu vejo a questão do dedo da religião. Medo. Medo é religião. É o freio, aquele freio. Medo é religião. Falta de coragem é que os políticos querem. Entendeu? Com certeza. Falta de coragem que os políticos querem. Agora, o pior de todos, que é falar amém porque o outro fala, amém. Isso é por minha conta. Os dois primeiros são externos. Esse terceiro é interno. Eu é que estou fazendo do outro meu senhor, eu que estou me fazendo escravo. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Mas todos os três são três freios para a nossa evolução. Medo tem que ser transformado em respeito. Você não deve ter medo, você deve ter respeito. Certo? O segundo, que é a coragem, né? Que vai substituir o que Wagner falou aqui, né? São as ordens da religião, que a partir do momento que eu tenho coragem de falar assim, eu sou o construtor de mim mesmo. O céu e o inferno está dentro de mim. Entendeu? Aí eu começo a fazer a minha própria evolução. Sem achar que eu estou fazendo a minha evolução com os ditames do outro. E o terceiro, que é quando eu acordo de vez mesmo, né? Quando o que você fala não vai ser julgado no lixo, mas sim vai ser raciocinado. Depois de raciocinar, né, o ruminar, quer dizer, ou eu vou engolir, se isso me eleva, ou então eu vou julgar para fora, se isso não me eleva. Quando se fala em medo no geral é medo, seja grande ou pequeno, de pequenas coisas ou de grandes coisas. O medo ele está associado a você de várias formas. Pode ser cultural, criação, educação que você teve na sua casa. Reflexo do reino animal. Nós passamos pelo também é isso mesmo, bem lembrado. O animal, às vezes, quando ele vai beber uma água, ele faz assim, o medo. Instinto, por exemplo, se você vai atravessar a rua, aí de repente você escuta uma buzina tocando, você corre para o outro lado, ou então corre para trás, você não passa. Será que essa buzina é para mim? Entendeu? O reflexo condicionado que nós temos, que é já a transformação do instinto animal. Porque no mundo de hoje está todo mundo ligado e sabendo que a gente está vivendo no medo. Não sei se vocês estão... Mas esse medo é do real, né? Da violência, das confusões que a própria situação nos coloca. Tem um medo psicológico, um medo que a gente não sabe de quê. Esse medo que você está falando é um medo real. Mas esse medo que eu estou falando, ele é real. Mas esse medo que você fala aí, você acabou de falar. Instinto? Esse medo psicológico? Psicológico. Isso já é um medo que precisa ser tratado. Esse é um medo, na minha opinião, que ele é derivado da ignorância. Quando Jesus fala conhecereis a verdade nos libertará, liberta a gente desses medos instintivos. Esses medos psicológicos, diferente do medo real da violência que o mundo apresenta hoje. Esse medo que você está falando é o medo de sair de casa, o medo do filho sair, o medo etc e tal. Esse medo é real. E a gente tem que ter medo, a gente tem que ter medo mesmo. Mas existe um outro medo que a gente tem que, quando a gente conhecer a verdade, à medida que for conhecendo, a gente vai se libertando dele, porque ele é fruto da ignorância. Por exemplo, eu compro um celular novo, de última geração, e tenho medo de sair com ele. Se eu sei que estou vivendo num mundo conturbado de tudo, eu vou pegar aquele celular, né, parece até uma... Tablet.
tablet. Parece uma laje de ardósia, né? E voltou assim e tudo. Quer dizer, eu estou, né, me consagrando no medo. Que aí vou ser presa fácil e tudo. Agora, se eu respeito, se eu tenho noção do que o mundo está vivendo e eu tenho aquela precaução, entendeu? Primeira coisa que eu devia ter juízo, não comprar um celular tão caro, que é conter a minha ostentação. Não é isso? Certo? Segundo, aí só você vê, eu já estou transformando meu medo em quê? Em prudência. É medo. Mas ele não está chegando, vai chegar os raios da patologia de eu não ter coragem mais de sair de casa. De tanto medo que eu tenho certeza que eu vou ser assaltado, eu tenho certeza que eu vou ser sequestrado. Entendeu? Então o medo tem que ser transformado em respeito. Respeitar o mundo que você está vivendo, ser precavido, não ser tão desleixado, não ostentar muito. Que a segurança, você pode ter 1000 seguranças, se você estiver numa limousine, qualquer hora você vai ser vítima de um sequestro, de um assalto. Uma bala chida perdida. Você pode ter 10, né, guarda-costas ali, que você é apenas a mais fácil que tem. Agora, se você está dentro da simplicidade, não ostenta muito, aí você já começa a se amenizar nesse mundo conturbado que nós vivemos aí. Porque quem se adapta a uma sociedade doente está. Com certeza. E a gente esqueceu de falar do medo primordial que está dentro do nosso cérebro, que é relacionado à lei de conservação. Tem gente que tem medo da morte, medo disso, daquilo. É a lei da conservação. Porque isso veio fruto do reino animal. O dia que nós vivenciar completamente o reino hominal, esse humano, você vai estar livre disso. Você vai estar livre disso, vai ter autodomínio sobre você mesmo. Então, quando a gente ainda não conhece nós mesmos, que a gente conhece é o outro, né? Olhar o defeito do outro, falar do outro, a gente conhece bem, é até catedrático, qualificado para ele. Mas eu esqueço de me conhecer. Eu não quero me conhecer, porque me conhecendo é a porta estreita. Eu tenho que entrar pela porta estreita, né? Aí fica mais difícil, porque é uma responsabilidade enorme na minha transformação. E muitas das vezes eu não quero abrir mão de certas coisas que me gera prazer. Por exemplo, história de Davi e Golias, você conhece, não conhece? Do quê? Davi e Golias, da Bíblia? Conheço. Né? Quando Davi resolve enfrentar Golias, o gigante, um dos seus, né, soldados lá fala: "Nó, ele é muito grande, você vai assim mesmo?" Ué, ele fica mais fácil de ser acertado. Quanto maior, mais fácil eu acerto ele. O tom é uma beleza. Olha aí pra você ver. Olha é o tom. Então a gente, no Velho Testamento, tem ensinamentos, você tirando a metáfora, tirando a mitologia, está dizendo uma grande coisa pra gente. Quanto maior o meu medo, então vai ser mais fácil acertar ele, o meu Golias. Isso. E o meu Davi está com a funda preparada? O que é a funda que vai acertar ele? É a razão. Se eu estou com o meu juízo em dia, eu não vou me arriscar, né, a sair de qualquer jeito pelo caos existencial que está vivendo o mundo hoje. Eu não vou sair com um Rolex para a rua fora, né, com um celular de última geração e por aí afora. Então quer dizer, ora eu sou Golias, ora eu sou Davi. Ora eu sou Golias como? Ostento. Ora eu sou Davi, como que é? Raciocínio. Né? Quanto mais eu raciocínio, mais eu tenho, né, a condição de estudar esse gigante existencial que é o Golias que está tentando me pegar. Amigo, você falou comigo que você está conversando sobre Deus, que Deus é perfeito e a gente não é perfeito. Então como é que Jesus ensinou os filhos dele a rezar o Pai Nosso? Falando Pai Nosso que está nos céus, colocando os filhos, nós como filhos do Pai. É uma prece metáfora, né? Porque ele está querendo dizer que Pai Nosso
que estais no céu. Não é isso? Que está no céu. Está falando para a nossa consciência, ele não está falando para nós pessoas. Eu sou uma personalidade altamente descartável, quando lá na Bíblia fala o homem vive uma vez só e está 100% certo. Esse homem, essa personalidade, acabou. Quando eu reencarnar, vai ser uma outra personalidade, vai ser um outro homem. Vai estar completamente descartada essa aí. Que vai sobrar lá o arquivo morto lá. O bem e o mal que você fez está lá, gravado. Se foi muito mal que você fez, provavelmente você vai ser um grande freguês, uma grande cliente de um psiquiatra, de um psicólogo. Então você vai ser um hóspede de um hospício, ou então um fanático religioso de qualquer segmento que for. Você vai ser aquele ser bitolado, porque tem o quê? Tem algo encroado em você que você não resolveu e você precisa daquele que nós vemos. Que cara veiaco, que cara esperto, está fazendo dela, mas ela precisa daquele que vai dar uma marretada nele, aonde você precisa tomar e que ele está. Acorda, Brasil, assim que a gente fala, acorda. Então quer dizer, uma coisa que é altamente perecível, que estamos fadados a acabar, que vai além do impermanente, entendeu? E quer se dizer Deus, nós, igual está aí nas faculdades, a metade acha que é Deus, a outra metade tem certeza que é Deus, dos dirigentes. Você falou até uma bacana, igual ela citou, do Pai Nosso. É bacana que até hoje, século XXI, a humanidade ainda tem Deus como aquele pai babá. Até quando nós vamos ainda vivenciar? E pai quer dizer aba. Babá. Babá, um pai babá. Quando é que você, aquele filho próximo, eu falo, me dá o meu, quero caminhar com as próprias pernas, criar minha própria liberdade e também desenvolver a minha inteligência. Que pai aqui na Terra que tem essa coragem de fazer isso? Não, meu filho. Proteger. Nessa fala de Helena, ela quis dizer que você entendeu que ele falou que nós não somos filhos de Deus. Não foi isso, Helena? Pelo que eu entendi? Não foi isso que ele quis dizer. Você é filha, a sua essência é filha de Deus. Helena é que é criação sua. Não que ele quis dizer que nós não somos filhos de Deus. Foi ela que não entendeu a colocação dele. Somos todos crias de Deus. Mas Neiliane, Nilo, Helena é criação nossa. Ou seja, está falando da personalidade. Por exemplo. Filho de Deus nós somos. Somos criados desde o início simples e ignorantes. A gente saiu dele. Por exemplo, a palavra criar. A palavra criar é neologismo. A palavra criar vem do latim de crear, que é a raiz. Crear quer dizer essência para a existência. Criar é a existência para a própria existência. Um fazendeiro cria gado. Deus não cria gado. Compreendeu agora? Deus criou a condição do fazendeiro criar o gado. Então nós somos criadores de gado, mas não somos. Nós criamos esse Deus popular. Nós não criamos ele. Que hoje a gente chama de ídolos. Ídolos. Entendeu? Agora, a essência, como Neliane falou, ela parte do criar. Essência para a existência. Existência não vai para a essência. Existência vai para a própria existência. Entendeu? Deus não cria gato. Deus criou o relógio? Não, nós é que fizemos várias cruzas aí na chamada evolução artificial e criamos o boi Nelore, que pegamos lá do búfalo, de outros bovinos aí que chegou. Mas a existência para esses animais existirem foi Deus que criou. Princípio inteligente. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Que é o Espírito? Princípio inteligente de Deus. No princípio era o Verbo. Questão 79 ou 76. Que definição podemos dar dos Espíritos? 76. Seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material.
Fora da matéria. Fora da matéria. Questão 959. Fala que nós já sabíamos de tudo antes, mas a alma guarda... O que é a alma? A alma é como se fosse um programa do computador. Quer dizer, é uma placa-mãe ali. Guardar não vale, tem que colocar em prática. A alma, ela está em processo de evolução. O espírito não, o espírito é evoluído. A alma é o Pai é a nossa Nosso consciência. que está no céu. A própria oração do Pai Nosso, ela fala assim: Pai Nosso que estás no céu. É o Meu nosso espírito. Seja feita a sua vontade. Quem dera, aqui na terra como no céu. Quem dera que fosse feita a vontade do meu espírito. Eu errava menos. Não dou ainda conta de escutar ele totalmente. Então, o Pai Nosso que estás no céu é o nosso espírito. Porque se fosse... Quando fala seja feita a vossa vontade, aqui na terra, é aqui. Quanto no céu. Quem dera que fosse feita a vontade do nosso espírito. Mas a vontade que geralmente sobressai é a vontade aquela vontade da terra. Nós não falamos da premissa... Esse Pai não é Deus. Da máxima que nós falamos, não existe efeito sem causa? Como é que é um efeito? Eu estou falando por mim. Eu sou imperfeito. Como é que um efeito imperfeito pode vir de um ser perfeito? Aí já começa a contrariar toda a lógica da coisa. Se um efeito é imperfeito, a causa é perfeita ou imperfeita? Se o efeito é imperfeito, a causa... Imperfeito. Imperfeito. Agora, se Deus é causa perfeita, o seu efeito tem que ser perfeito. Essência. Essência para a existência, a nossa queda. Aí, a partir dessa queda, agora por sua conta. Você não pediu herança? Parábola do filho pródigo? Agora você vai ter que... Como você é igual um menino brincando com massinha. Né? Não vai espiar. Aí ele vai ter que... Até ele criar aquela coisa assim que... vai ter que provocar o ó ali para chegar a essa perfeição. Igual a Praça do Ó, lá em São Paulo, né? Sabe por que chama Praça do Ó? Porque os chineses fizeram um pastel que foi uma perfeição dos paulistas. Eles comiam o pastel dos chineses, aí virou Praça do Ó. Os chineses... A cultura, né? Eu queria fazer uma pergunta. A questão do Pai Nosso aí... Além de você, Liliane, alguém mais sabia disso? Dessa questão de ser o Pai Nosso que está falando, é o Espírito, igual a Liliane explicou? Tem muitas pessoas que têm essa... Eu estou dizendo de nós. Eu não sabia. Eu nem muito Não, a partir do momento que começamos a frequentar e estudar, aí veio essa compreensão. Mas até então, diante do nosso conhecimento, assim, eu digo agora, você não sabia. Eu não tinha estudado. Eu aprendi isso com o Miranda que me ensinou isso, Miranda. Eu não sabia. Por exemplo, na filosofia de Osho, de Krishnamurti, eles falam explicitamente. Espetacular, maravilhoso. Tem que ler os livros. Entendeu? Não, o próprio Jesus, eu e o Pai somos um. Pai, Espírito. Filho, Perispírito. Pai, Espírito. Pai, Espírito. Filho, Jesus. Filho, Perispírito. Espírito Santo, o nosso corpo. Nosso corpo. Corpo de carne. Diferente de pensar que ele e esse Deus, que a gente chama de Pai, era um só. Porque Deus ainda está muito aquém de Jesus. Jesus ainda está evoluindo, retornando a Deus. Tá em processo. É a nossa assim, maneira, a nossa cultura que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Né? Só que o que a gente conhece de Pai é bem falho. E Deus não falha. Então ele é mais do que um Pai. Eu acho que tem que inventar ainda outro nome para ele. Que Pai eu ainda acho pouco, porque a nossa concepção de Pai ainda é falha. Jesus não fala Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Pietro Baldi fala. Até que não é falha. Força divina, força espiritual e força material. É questão de falar para nós, igual eu também passei por isso, ele é o Pai. Aí você fala amém. É questão de falar amém, aceita, sem questionar, sem estudar. A concepção de pai que a gente conhece é a concepção de pai humano. Né? E o pai humano é falho. Aí foi baseado no pai humano. Neste pai humano que passamos a chamá-lo de pai. Para quem que Jesus
começou a falar sobre o Pai Nosso, eram os politeístas, aqueles que acreditavam em vários deuses. Vários deuses. Aí Jesus traz a ideia de um Deus único, Pai, né? Pai Nosso que está no céu, Aí ele começa a quebrar uma cultura politeísta. E tinha Deus para tudo, Deus para o vento, Deus para o trovão, Deus para... Falta da ciência. Aí Jesus começa a juntar, né, isso na Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, já para diminuindo, e já grandes sábios, né, já tenta levar Deus como uma unidade absoluta do universo, o monismo. Deus único. Monismo. Um Deus único que eu estou nele e ele está em mim. Eu está em mim, ele está nele, ele é o verbo, eu sou o verbo. Quer dizer, o que ele pensa, eu penso. Mas não eu estou pensando porque ele me obriga. E nem ele está me obrigando a pensar no que eu penso agora. Mas eu só estou pensando porque eu acordei e voltei a pensar no que eu já pensava antes. Eu despertar da minha consciência. Eu conscientizei daquilo. Não me fizeram. Imposição. Não me impuseram aquilo mais. Aquilo eu estou absorvendo agora. É uma coisa que eu não tiro vantagem dela. É uma fonte onde qualquer um pode beber. Enquanto nós estamos naquele nível do ditado árabe. Você pode obrigar um cavalo a ir até a bica d'água, mas você não pode obrigá-lo a beber. Vai beber se ele quiser. Nós estamos chegando nesse ponto. E Jesus representa para nós, o planeta Terra, a plenitude do, como é que se diz, da construção dele mesmo, em si mesmo. Dizendo, você também tem condições de fazer o mesmo que eu faço. É mesmo que Buda fala. Buda, senão aqui tanta luz que você tem, mas seja a sua própria luz. Jesus, né? Só conheça-te a ti mesmo. E conhecereis a verdade vos libertará. Cada um traz. Está espantado com as obras que eu faço? Farão até maiores. Mas primeiro tem que aprender. Então a gente percebe como é que se faz? Que a construção de nós mesmos só depende de nós mesmos. Não, só. Deus nos deu o pontapé, princípio inteligente, verbo. Agora você vai... E tudo que eu preciso para fazer a minha parte. Tudo que eu preciso para fazer a minha parte. Mas se eu vou fazer ou não, só eu que decido. E na persona que fica gravado no perispírito, você reencarna para rever conceitos que você mesmo criou. Então você vai sentir o próprio veneno que você criou para ver se é bom. Quando a gente tem consciência disso, a gente fica mais responsável. Isso, porque claro. Imagina para você ver a posição minha se eu ainda estivesse enganando a Sol para tomar o que é dela. Isso em nome de Deus, o que é pior ainda. Né? Enquanto o Sol não sai desse buraco, eu também não saio. Eu julguei ela lá. Eu tenho que dar um jeito dela sair de lá. Agora, e se só resolve continuar nesse buraco milênios? Eu estou perdida. Só por causa do dinheiro dela. É muita burrice, né? Quer falar alguma coisa, Chico? Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável pelo que cativa. Maravilhoso. Cativar quer dizer, é laço, criar laço. Você criando que tipo de laço é isso? Cativar e amar. Laço obsessivo? Ou laço de desprendimento. Porque o laço você pode fazer duas coisas. Um laço você pode dar um nó cego nele, um laço você pode... Jesus percebeu que a gente estava no buraco. Mas ele deu um jeito de não ficar responsável pela gente mais. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ele não se comprometeu com a buracagem nossa, né? Eu gosto de criar palavras. A questão de Jesus, nós vemos batendo nessa mesma tecla. O nosso grupo aqui, o grupo Formigueiro, vem batendo nessa mesma tecla. Nós já falamos sobre isso. Tem duas vertentes. Ou Jesus, certo? É masoquista. Não tinha nada a ver aí, viver aquela via cruz, aquela coisa horrorosa, aquele sofrimento. Ou então, foi um teatro que ele montou. Eu tenho uma visão.
Nós já cansamos de falar sobre isso, né? Eu tenho uma visão, essa é a minha visão, viu, gente? Não vai falar, não, que é escândalo, é um escândalo. Mas eu penso o seguinte, que planetas que Jesus fez a sua evolução, né? Naqueles corpos carregando os princípios inteligentes, que eu acho, a minha visão, que nós éramos os princípios inteligentes dos corpos de Jesus, aí ele veio nesse planeta maravilhoso falar assim, ó irmãozinho, para não falar outro palavrão, não, eu vim desonerar dessa cambada e ficar livre quando eu pude usar os princípios inteligentes, ó. Aí eu acho, não, essa está dentro da primeira, né, causa e efeito, que ele não veio aqui à toa, que ele não passou aquilo tudo à toa, não. Senão é um efeito que não tem uma causa. Cada um como é que você vai de acordo com as suas obras. Nós não acabamos de falar aqui que não existe efeito sem causa? Como é que Jesus ia sofrer sem não ter causado nada? Aí o que? Mas o que nós podemos argumentar para fortalecer isso? A gente pega lá o início do Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos, o que ele mandava fazer e desfazer, e depois está lá, né, em Malaquias, falando que Elias teria que vir, e depois o Messias vinha, né? E os judeus batem o pé que o Messias não veio, e eles estão certos. Quem veio foi um representante do Messias. O Messias é o Cristo, ele não precisa vir. Jesus veio com a ideia dele. Jesus é o médium dele. É o médium. É o Jeová, chamado Jeová Jeré. De lá do velho, o Senhor dos Exércitos, porque Elias foi foi inspirado, corta as 450 cabeças lá dos sacerdotes que estão falando que Deus são vários deuses, e Deus é um só, sou eu. E Elias vai lá e aí, segundo Mateus, né, Elias é reencarnação de João Batista. O que aconteceu com João Batista? Uma cabeça não vale mais que 1000? No leite igual você. É isso? Aí no finalzinho tá lá, eles entendiam que eles falavam de João Batista. Que eles falavam, se você é o Messias, que dê o precursor, Elias, que teria que vir antes. Já vê se vocês fizeram o que bem quis com ele, que era João Batista. Falava para todo mundo ver, lei de causa e efeito. O que Jesus falava de João Batista? Dos nascidos de mulher que na terra não há nenhum maior que João Batista, mas no céu o menor é maior que ele. Nascido de mulher. João Batista foi o coito natural, normal. Jesus não, Jesus foi profeta divina. Né? José saiu, aí Gabriel aproveita e chegou a fazer a turma aí, né? Mas, gente, ficamos num versículo só, hein? Não, mas tá faltando meia hora ainda. Meia hora ainda. Perguntinha, gente. Tá coçando a boca aí. Vamos perguntar, gente. Estamos em família, né? Se não tiver, nós passamos pro segundo. Vamos lá pro segundo? Vamos pro segundo, né? Vamos pro segundo. Ué, nós estamos estudando, filho. 10 anos, hein, João? Deus, eu primeiro dia. Eu gosto dele, a personalidade dele é Francisco de Assis. Então vamos, João capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio junto de Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Eu tinha consciência pura, plena, absoluta. Eu era a potência espiritual, né? Questão 76 do livro dos Espíritos. Que definição podemos dar dos Espíritos? Seres inteligentes da criação, não é da criação. Da criação. Povoou o universo fora do mundo material. Então quer dizer, a matéria é minha serva. Eu não sirvo a matéria. Rato de laboratório. Entendeu? A matéria é que tem que me servir, é minha herança. Mas tem muita gente que pega uma herança enorme aí, daí a pouco tá pobre igual o Jó, né? Não sabe o que faz com a herança, não sabe administrar. Então eu não sei administrar, o que acontece? Vou ter que tomar conta de porcos.
para ter um lugar para me abrigar. E vou ter que disputar lá se eu quiser comer as bolotas com os porcos. E aí o alicate vai apertando. Peraí, mas na casa de papai não era assim não. Na casa de papai o quitute era bom. Lá não faltava nada não. Eu lembro, o funcionário dele era tratado a pão de ló. No mínimo eu vou ter aquilo que os empregados lá de casa tinham. Nilo, me ajuda aqui, vocês também, claro que nós somos uma família. Ele estava no princípio com Deus. Eu posso olhar isso de uma visão assim, ele, livro, as informações falou ele, todas, ele falou, ele estava. Não falou eu nem tu. Não, ele. Falou ele. Então está falando da essência. Do verbo. Do verbo. Terceira pessoa. O verbo. Terceira pessoa. Ele é o Singular, verbo. né? Aqui, ó, eu ego. Tu, self. Céu. Eu ego. Tu é o self. Que, O eu. né, que consagrado por Freud, né? Achando que era o topo. Mas ele que é o cara. Ele é quem? O que Freud falou, ó. O que verdadeiramente somos não é senhor na sua própria casa. Porque eu não tenho consciência. Porque no dia que eu tiver consciência, eu vou despertar. Peraí, eu tô aqui no tronco, na senzala, e o escravo tá lá falando com o senhor, na casa grande. Tudo errado, é ele. Aí eu arranco os grilhões e vou lá, pode voltar pro seu posto. E vai melhorar, porque senão vai ser meia tigela só. Tigela, né? Não é isso? Se Então, for quando, glutão, vai passar então fome. quando eu faço essa inversão, quando eu faço essa inversão, o ego se torna servo e o ele se torna senhor, aí acabou, aí ninguém me segura. Aí, meu filho, o sexo animal vai ser coisa do passado, eu vou estar tendo orgasmo, transcendental. Nele, quando eu estou analisando aqui dentro da minha concepção, é o seguinte, ele, como sabe aquela potencialidade, então vejo como um livro assim, tipo 1000 páginas, esse livro. Só que esse livro, sem ser usado, colocado em prática, vivenciado, né, não vale nada, não representa nada. É igual a física quântica fala, né, que ela transcendeu o René Descartes. René Descartes, cogito ergo sum. Traduzindo, penso, existo. Existo, logo penso. A física quântica, contextuando com Jesus, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Desbanca Descartes, falando, decido, existo, logo eu decido. Maravilha, hein? Nossa. A decisão tem que ser minha. Não, eu estou fazendo isso porque influenciação consciente ou inconsciente dela, não. Pode ser muito bom em tudo, mas eu estou sendo ainda escravo dela, que tem o meu raciocínio, a minha busca. Está se anulando, se anulando. Tivemos muitos talentosos aí, mas poucos gênios. Poucos gênios. E gênios malbarataram o que nós achamos que os talentosos se vangloriam. Um talentoso aceita o prêmio Nobel. Um gênio esnoba. Einstein foram descobrir a faxineira dele um cheque do prêmio Nobel dele, marcando o livro que ele tinha esquecido. Marcando o livro dele. Ele não rejeitou o prêmio Nobel, não. Ele recebeu, mas para ele, significante. Teve outros aí que não, recebeu, mas não quero. Jean-Paul Sartre recebeu de literatura e não quis. Isso é direito dele. Einstein recebeu e para ele foi a mesma coisa de não ser nada. Ele importava com o quê? Ele importava que, gente, Deus não joga dados conosco, né? Deus não joga dados. Nós é que temos que
Deus não está julgando a gente à sorte, não. O Deus dele é o Deus de Spinoza, é o Deus da natureza, natural. Né? O que eu faço com a natureza? Bem, reação boa. Mal, tsunami. Vou receber tsunami. Vou receber enchente. Isso é problema da natureza? Não, é minha. Quando uma cidade se alaga, né? Tem enchente que até mata. Isso é a natureza? Quer mais? Não. Nós aqui contrariamos a natureza. Ela está reagindo dentro do espaço natural dela. São Paulo, 300 rios subterrâneos. Eram 300 rios. São Paulo cidade. Cidade, aberta. Eram 300 rios. Hoje São Paulo tem 300 rios canalizados. Por que dá aquelas enchentes? Porque o homem canalizou o curso natural das águas. A questão de Mariana também tem alguma coisa a ver? Tem, ué. Mas eles viram que precisava. Ganância pura. Né? Sabiam que podia acontecer um risco ali. Que ia acontecer e ninguém fez nada. Sabiam que podia acontecer aquilo e as pessoas também que passaram por aquilo também não estavam ali por acaso. Correto? Então, quer dizer, não existe efeito sem causa. Então, nós somos um efeito cuja causa ainda é o nosso comportamento. Quando eu mudar o meu comportamento com a minha decisão, a lei vai funcionar. Eu mudo tudo. Certo? E indo além disso que você está falando da lei, quando eu tiver consciência plena, a lei é obsoleta para mim. Porque só precisa de lei quem ainda está fora da lei. A partir do momento que eu estou dentro da lei, eu não preciso mais da lei, eu sou a lei. Eu nem dou trabalho para a lei. Consciência. Moisés traz os 10 mandamentos, não é isso? Não traz? Certo? Jesus, o rei da antítese, transforma em quê? Em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo. Isso não é uma antítese? Que sou eu mesmo. Quem faz isso não cobiça a mulher do próximo, quem faz isso não rouba, quem faz isso não... E a doutrina dos Espíritos sintetiza isso tudo com o quê? Amor. A única coisa irreversível no universo. Tudo volta atrás. Tudo. Mas quando você ama, se verdadeiramente se amou, acabou. A Edna me amava e hoje ela não me ama mais. Não, então ela nunca me amou. No dia que Edna me amar de verdade, é coroamento. O homem ama. Consagrado. Na Terra não existe homem, existe não, macho. O homem ama. O ser humano, o homem ama. Não, só tem macho. Aqui não existe amor, aqui existe ensaio de amor. Porque se não ensaiar também não dá para aprender, não. E vou ser sincero, um ensaio muito mal feito. É um rascunho, né? Põe. Uma pergunta. Deixa eu ver Uma qual. pessoa, por exemplo, um casal, a mulher é católica e o homem trai ela constantemente, em vários lugares. E as pessoas chegam perto dessa mulher e falam: seu marido está te traindo, vê ali. A mulher dele fala assim: é ele com a consciência dele. Você acha que essa mulher é uma mulher evoluída ou é uma mulher boa? Bem, aí a gente tem que ver, né? Pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Se ela fosse evoluída mesmo, soubesse disso, entendeu? E desse um pontapé no traseiro dele, não é isso? Oh, glória. Acabou. Ela pode estar ali numa questão masoquista, entendeu? Certo? Como se diz, não querendo largar o osso, porque talvez a religião fala, ó, a minha religião casou não uma vez. Não separei isso que Deus juntou. Está levando ao pé da letra. Entendeu? Ou pode estar ali, né? Como aquela velha historinha dos espíritas, né? Que fala, que ela viveu lá na terra. Aí o camarada fez isso, fez aquilo com ela, chegou lá em cima. Eu
suportei aquele fulano, fiz isso, aquilo, e ele fazia isso e aquilo comigo. Aí o mentor, né, espiritual fala: ô, minha irmã, você fez tudo isso, agora você vai voltar para amar ele, viu? Amar, a mala dele, a mala. Mas não é amar. Você vai voltar para a mala dele. Você vai virar a mala. Né? Onde estava na Praça do Ouro? Entendeu? Então pode ter várias facetas aí. Ela pode ser várias coisas. Agora, se uma pessoa está com uma pessoa do lado, aquela pessoa é reincidente, está ali e tudo, e ela ainda insiste por ele, entendeu? Na maioria das vezes ela é uma boba. É igual a frase de Abraham Lincoln, né? Deus deve amar os imbecis, pois encheu o mundo dele, né? Eu criei uma outra agora. Deus deve amar as lavadeiras, pois encheu o mundo de trouxa. Então pode ser isso também. Gostei dessa, gostei. O que mais tem no mundo é trouxa. Entendeu? Achando que vai ganhar o céu. Montar uma lavanderia. Suportando, né? Entre aspas aí, uma pessoa que está fazendo dela gato sapato, né? Desmoralizando ela socialmente. Não é isso? Se chegar a esse ponto, se é ipsis literis isso, ela tem que tomar o rumo Ou dela. isso tudo para ela pode ser tão insignificante que ela não liga. Pode ser um bálsamo. Pode ser tão insignificante que ela não liga, entendeu? Então, pode ser muitas coisas. Nossa, é muito. Se a gente for numerar, menina. Esse caso aí é multifacetado. É a mesma coisa do perdoar. Que a religião nos ensina a perdoar. Tem gente até contra, já 400 e tantas vezes perdoando. Hoje mesmo eu falei com um amigo, falei, sabe como você tem que usar o perdão? Quando ele te bater na direita, quando ele vier com a esquerda, você defende e dá aquela bordoada bonita, que fala, agora ele ficou esperto. Esse é o verdadeiro perdão. Porque você vai ficar tomando bordoada a vida inteira? Não. Mas eu sei que você falou de lavadeira. É metáfora isso também. Se levar a letra também, quem que vai conseguir 70 vezes? Alguém já fez a conta? Mas quantas vezes dá? Mas isso é um termo pejorativo. Então a gente tem que entender que é metáfora. 70 vezes 7 dá 400. Depois de 490. É cada depois de 70 ofensa. vezes Então, lógico que é 7, fala metáfora. por dia. Não, não é por dia não, porque num dia você pode ter várias ofensas. É cada ofensa. É mais complicado ainda. É claro que é metáfora, porque nem uma pessoa te ofende 400 vezes da mesma coisa. Ofender de novo já é outra. Vai. Quer dizer, quando o Gandhi foi questionado, Gandhi, você já perdoou? Eu não. Você nunca perdoou? Não. Nunca se sentiu ofendido? Isso. Essa é a macete está aí. Agora, se eu me sinto ofendido, agora, você sabe o que mais nos leva a ter que perdoar? É a ignorância. Enquanto eu for ignorante, eu vou ter que perdoar. Porque eu perdoo, estou denunciando que eu não sou evoluído. Agora, a partir do momento que eu pego aquela premissa de Platão, onde ele fala que o verdadeiro perdoar para ele, né, é a compreensão. Quando eu compreendo o outro profundamente, o perdão se torna obsoleto. Porque a partir do momento que eu sou uma pessoa perfeccionista, ali eu vou ter que perdoar sempre, porque o outro não é perfeito. Eu sempre vou decepcionar. Eu sempre vou. Então, quando eu ponho um líder espiritual que ele é perfeito, uma mulher minha que é perfeita, um filho que é perfeito, no dia que ele cair do cavalo, a minha decepção é enorme. É enorme. E aí eu tenho que perdoar. Podia ter lido o segundo junto com o terceiro. Então vamos lá, aproveita aí embaixo, fazendo favor. O João 1,2 ele estava no princípio junto de Deus. E o João 1,3 todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Que é Deus? Deus, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é isso? Clássico. Clássico. Que é Deus para nós hoje?
eu usando a minha inteligência para o meu crescimento. Falou tudo. Eu, garoto, queria... Parafraseando Zé Miranda. Não, Tô parafraseando, não. Isso aí não. Não, senão é plágio. Bibliografia, gente. Senão é plágio. Que é Deus para nós hoje? Usar minha inteligência para o meu crescimento. Meu crescimento. Aí eu me torno vitrine para o outro. Helena me vendo, nossa senhora lá, o que Nila arrumou? Está robusto, está brilhando. O que será que? Deixa eu pesquisar. Aí eu começo a entregar. É isso? Ouça, observa tudo. Retenha o que for Paulo do Dittar. bem. Tudo bem. Paulo Dittar. Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 21. Aí, pronto. Tá vendo? Então quer dizer, não desprezei as profecias e os profetas. Quem são as profecias e os profetas? Wagner é um profeta. Somané é um profeta. Ele é um profeta. Todos nós somos profetas. Profetiza, né? Profetiza. Então, Helena me falou uma coisa, não desprezei. Peraí, vamos raciocinar. Ou você observa tudo, retém o que for do bem. Eu não falei que retém o que é bom para ela. Bem é diferente. Bem tem que caber para todo mundo. Agora o que é bom. Bom, não é isso? Isso é bom. Não é isso, né? Isso. Não, bem de uma maneira geral. Então, olha aqui para você ver. Onde que está aqui, mano? Esse aqui? A gente já chegou no 3. Tá aqui, ó. Ele estava no princípio junto de Deus. Ele estava, então, ele, né? O Espírito, a consciência pura. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada que se encontra feito se faria. Quer dizer, questão 959, né? Já está tudo pronto. Agora, na medida que eu vou tomando consciência, a minha alma tem noção dessa vida futura. O que é a vida futura? A vida futura é a consciência plena e absoluta. Aí eu perco algo que todos nós aqui, enquanto não somos evoluídos, temos que ter juízo. Questão 621. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Então, está escrita lá, ué. Está escrito. Está escrita lá e na minha consciência. A consciência está desperta ou não? A consciência? Não, a consciência está escrito lá? Porque desde o princípio a gente já sabia. Quando fala, e o verbo se tornou carne, quer dizer, Jesus chegou à sua plena consciência. Chega de Senhor dos Exércitos. E o verbo se fez carne. Agora eu vou ter que voltar lá na carne, né, e mostrar tete a tete para eles. Mas deu rápido. O que é a moral. Mas deu rápido. O que é a moral. Pagou depressa. Se foi o Senhor dos Exércitos também, pagou depressa. Porque o Senhor dos Exércitos fez bastante coisa errada. Ele exauriu no erro. E nós merecemos ou não merecemos? Jesus pagou tudo muito isso numa vida só. E nós merecemos ou não merecemos? Não, nós é outra questão. Ai de quem fizer. Então, se merecemos. O Senhor dos Exércitos... Não, a gente mereceu, isso não tem dúvida, não. Jesus não ia fazer. Não, Jesus não. O Senhor dos Exércitos não ia fazer o que fez conosco sem que nós merecêssemos, não. Mas, Senhor dos Exércitos, você há de convir comigo que ele fez muita coisa errada. Aí ele reencarna como Jesus uma única vez e quitou tudo. Então, não, tá fazendo o quê aqui? Vindo e voltando. Porque será possível que a gente foi algum Senhor dos Exércitos? Em primeiro lugar, ele não reencarnou. Na próxima eu me livro dessa. Em primeiro lugar, Jesus não reencarnou. Ele encarnou. Mas é aí que fica a coisa complicada. Ele encarnou. Reencarnar é reincidente. É reincidente, débito. Não, isso eu sei. Na carne. Mas que rapidez foi essa? Enquanto eu não acho 1000 anos pouco tempo, não. Não, eu tô dizendo 33 anos. Não, 33 anos foi a conversa dele. Para ele encarnar aqui foi 1000 anos. Porque o Senhor dos Exércitos perto de Hitler foi fichinha. Hitler foi fichinha perto dele. Hitler foi...
o ministro das trevas dele na época, né? Aí quando ele converteu a luz, o Hitler ficou, ele foi embora. Hitler foi fiote do Senhor dos Exércitos, aprendiz do Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Agora, bem pior que você lembra o que Wagner começou a falar? Teoria de Einstein? Tudo é relativo. Então, que 1000 anos para ele pode ser uma eternidade, como para mim relativo. pode não ser. Então, quer dizer, não tem nada padronizado. Eu acho que tem mais Não tem nada. Ser ou não ser? To be or not to be? Não é isso? Hamlet. Né? Então quer dizer, por exemplo, o centurião, gente, aquilo é fantástico. O cara não era religioso, estava numa questão de primitivismo e tudo. Quando ele fala com Jesus, não precisa ser lá não, só uma palavra só. Nós em Israel não vi tamanha fé ainda. Um centurião, um militar, nunca tinha colocado o pé dentro de uma sinagoga. Os que estavam lá dentro da sinagoga, os senhores, donos da verdade, né? Não sabia disso e ele tinha certeza. Cornélio, o centurião, ele não sabia, né? Ele tinha certeza, ele só falou com Jesus, uma palavra sua basta. Palavra. Verbo. Jesus caiu o queixo para esse homem, que não era religioso, não era nada. Então, religião não é topo de salvação, não é ascensão espiritual para ninguém. Muito pelo contrário, religião é atraso espiritual. Religião primitiva do jeito que nós temos hoje é atraso espiritual para nós, porque nós estamos entendendo agora o perispírito e achamos que entrando numa igreja, numa sinagoga, num centro espírita, num terreiro assim, que nós vamos nos espiritualizar. Nós estamos nos espiritualizando, uma pocilga que nós estamos Alguém já ouviu falar espiritualizando. qual que é a religião de Jesus? Qual que era a religião dele? O amor. Não. Alguém já ouviu falar, ou já leu, ou já teve relato em alguma religião, já falou? Qual que era a religião que Jesus tinha até os 33 anos? Não. Nenhuma. Jesus não tinha religião. Eu, conjecturo As que religiões se aproximaram. a religião de Jesus era uma só, o amor. Isso é fato. Quer dizer por quê? Que algumas pessoas batem tanto na tecla, por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim, qual que é a sua religião? Se a resposta é eu não tenho religião, fica todo mundo pensando que eu não acredito em Deus. É a primeira coisa que pensa. Então fizeram essa relação, Deus, religião, Jesus, religião. Mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A prova, tanto é que Jesus não tinha religião. Você falou uma coisa bacana aí. Eu acredito em Deus. Isso aí para mim é um rótulo acomodativo. Você fica assim, rotulando sempre. Eu acredito em Deus. Mas o que você faz para acreditar em Deus? Quando a gente responde acredito em Deus, é só para a pessoa entender. E desonerar da Porque Deus para mim é fato. Independe de eu acreditar nele ou não. E se eu estiver nessa vida com alguma dúvida, vou sanar rapidinho, porque eu não vou viver mais de 100 anos. O que fala, o fanático que fala que acredita em Deus, ele tem que permanecer nessa mentira, porque ele está dando tiro no próprio pé. Zona de conforto. Eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Mas Deus não acredita nele. Deus não acredita em quem acredita em Deus. Hoje falava, presta bem atenção no que hoje falava. O tolo pergunta sobre Deus. O sábio pergunta sobre a morte. Vai constatar rapidinho. O tolo pergunta sobre Deus. O sábio pergunta sobre a morte. O primeiro nunca verá Deus. O segundo, esse sim, verá Deus. Então não é perguntando por Deus que eu vou ver Deus. É perguntando pela morte. Jesus falou, aquele que, mesmo morto, acreditando em mim, estará vivo.
Não é isso? Quer dizer, porque mostrando que não existe morte, não existe vida. O que existe é uma relatividade temporária, uma experiência até a gente chegar num ponto de conscientização. Plena, a consciência. A consciência. Então, o animal, o homem, evolui não, eles estão desenvolvendo. O que evolui, a única coisa que evolui nesse universo que nós vivemos material, a única coisa possível para evoluir é a consciência. Isso não é eu que estou falando, não, os grandes sábios aí que falam. Mas você concorda com isso? Hein? Não tem como, eu não achei outra argumentação para ir contra eles. Você não é para falar? Eu não posso, não tem como eu contestar isso. Não tem como eu contestar isso. A única coisa que evolui é a consciência. Só a consciência evolui. O resto é consequência dessa evolução. Na evolução, por exemplo, aqui no planeta Terra, por exemplo, por que encarnou, por exemplo, ladrões, assassinos, não assassinos, pessoas degeneradas, não degeneradas, pessoas que veio, como é que eu posso dizer, gente? Pessoa, por exemplo, né? E eu estou falando, ladrão, pessoas que matam, pessoas que não, uma pessoa que faleceu, mas durante a vida, assim, teve uma trajetória, assim, uma vida tranquila, assim, que não fez, assim, muita coisa de ruim, mas também não vou falar também que fez muita coisa boa, mas também aqui na Terra existe muita pessoa ruim e muita pessoa que faz coisa boa. Porque tudo no mesmo plano. Se a gente pegar uma vida só, não tem lógica. Uma existência só não tem lógica. Não. É depois, por exemplo, nós estamos aqui, estamos todo mundo aqui encarnado. Reencarnado. Então não tem assassino ali, tem ladrão ali. Aí todo mundo morre. Aí na próxima encarnação, por que tem que vir todas essas pessoas também junto com a gente? Porque nas existências para trás nós somos talvez até pior. Aí a gente tem que estar convivendo. Lembrando bem que com se certeza. eu for bom, desse tipo de bom que você está falando, nem voltar aqui eu voltaria. Né? Você falou que por que existem pessoas do mal e pessoas do bem que voltam e reencarnam umas com as outras. Isso. Por quê? Se hoje eu estou no bem e estou aqui, é porque ontem eu estive no mal. O que não quer dizer que amanhã também eu não volte a fazê-lo. Se eu não volto a fazer, cada vez mais eu me afasto daqui. Se eu volto a fazer, cada vez mais eu continuo aqui. Então, essa questão de ser pessoa boa e pessoa ruim é só a questão daquela hora, daquele momento. Você não sabe se aquela pessoa que você está julgando é boa agora, amanhã não vai puxar o tapete de alguém. Vamos lembrar aquela tragédia A gente lá. mais ou menos a mesma coisa, o que nos difere é só o grau. Dentro disso aí, deixa eu ver se eu consigo te elucidar com aquela tragédia em Osasco, a Igreja Universal, o teto quando desabou, matou um punhado de fiéis que estavam lá dentro, em vigília. Era de madrugada. Você lembra? Marcos Uchoa que estava cobrindo. E o Marcos Uchoa ficou intrigado, porque ele cobriu e falou aqui, ó, todo mundo fazendo vigília, rezando, orando, pagando dízimo, buscando bem. A igreja desabou e matou várias pessoas. Chamou a atenção. Olha aqui do lado, do mesmo lado, uma boate. Ainda estava funcionando naquela madrugada. Sexo, droga e rock and roll, não tem ninguém, tá todo mundo na rua. O bom que a gente vê, a gente não sabe nem ler para espírito. E aí? O bom que Lei de causa e efeito é relativo. não é a única explicação para isso? Você pode levar a Bíblia ao pé da letra? Você pode levar a Bíblia ao pé da letra? Lá no Peru, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, no mesmo ano, no mesmo dia, lá no Peru teve um abalo sísmico bem violento. E aí uma mãe de família, né, levando a Bíblia ao pé da letra, pegou os filhos naquela confusão, naquela perturbação sísmica, levou para dentro da igreja, porque segundo a Bíblia, fora da igreja não há salvação. Um dos filhos falou, eu não vou salvar as minhas ovelhas que estão do lado de fora. E foi o único sobrevivente. Os que estavam dentro da igreja, a igreja ruiu, matou todo mundo. Estavam procurando bem.
Seguindo a Bíblia ao pé da letra. Não é Fora da igreja não há salvação. Ela levou o pé da letra, então isso não é eu que estou falando, não, tá? Isso está no Globo Repórter, falando sobre essa tragédia. A gente analisando isso, onde que está a justiça aí? Por que ela ia passar por aqui? Por que a ignorância dela levou ela a esse ponto? Porque ela interpretou o pé da letra. O filho que estava fora continuou com as ovelhinhas dele e ele que contou a história. Minha mãe correu para dentro da igreja, porque segundo a Bíblia, fora da igreja não há salvação. Houve a necessidade dele ficar para ele explicar a questão da mãe dizer: vamos para a igreja, que fora da igreja não há Ele salvação. resolveu, foi só raciocinar. Tá, Ou mas então eu ele tô pensou para- materialmente nas ovelhas que ele tinha. E super decepcionado, ele contou esse caso. Super decepcionado com a Bíblia, ao pé da letra. Se a terra começar a tremer hoje, o povo vai todo mundo correr para as igrejas. Porque o próprio Apocalipse, o próprio A gente Apocalipse, acostumado com o terremoto, vai fazer isso, né? o próprio O país Apocalipse, que tem, a gente seria informado. o próprio Apocalipse, Ele correr para a igreja? É um lugar onde as pessoas pensam que está mais protegido, É, né? mais protegido. Fora da igreja não há salvação, né? Pelo pé da Mas letra. a coisa é material, tá desmontando tudo. Por mas que a pessoa que leva o pé da letra, faz assim. E o Mas milagre? aí você quer dizer. As pessoas que estavam na Universal lá fazendo vigília, Isso, nesse sentido. Porque o teto lá, o chão tá abrindo. Mas pensa a maioria, não correr pra onde, Edna? Começar a abrir o chão. Vai porque acredita em milagre, né? exatamente. Vai porque nós Porque levou a Bíblia ao pé da pessoas letra. acreditam em milagre. levou a Bíblia ao pé da letra. Falou assim, não, eu confio no meu Deus. Ele falou que fora da igreja não há salvação. Então está acontecendo essa catástrofe aqui, a minha salvação está dentro da igreja. Eu vi séries. Silogismo lógico. Eu vi coxos andarem lá. Dentro de uma falácia, Então, tá lá. uma falsidade. Encerramento. Não é isso? Já acabou, já vai fazer encerramento. Então, o nosso propósito é isso, não é bater martelo, é para a gente levar para casa, raciocinar mais sobre isso, que é uma coisa riquíssima, tem muito mais coisa além disso que a gente pode Com certeza. trazer. Vamos marcar aqui nos versículos que nós paramos, não temos pressa. Se nessa existência a gente terminar, a gente termina na outra. Nós vamos, o próximo vai ser o quarto versículo. O próximo. Aí E lembrando a quem está a nos última escutando, semana, né, que a prece aqui, muitos podem nos escutar e falar, eles não fazem prece para começar nem para encerrar, é porque nós estamos dentro de um laboratório que nós estamos questionando isso. O que vale mais? 1000 preces ou um bom comportamento? Eis a questão. Então, obrigado a todos. Até a próxima, última quarta de março. Estaremos aí João. seguindo os capítulos, os versículos de João. Nada mais temos a dizer. Vai ser Obrigado na próxima encarnação. por tudo e por todos aí. Até a próxima.